Olá, meus amores. Vocês estão gostando da Valentina? Eu estou apaixonada por ela. Deixe aí nos comentários o que vocês estão achando dessa nossa protagonista. E sem mais demora, vamos para o vídeo de hoje. Desencantada, entregando-se aos segredos do amor. Capítulo 13. Você está melhor? Nájila perguntou, os lábios congelados em um sorriso, sentada ao meu lado na sala de jantar do La Galateia. O espaço era razoavelmente grande, com uma mesa de 10 cadeiras, das quais apenas uma estava vaga. Não, nem um pouco, eu quis responder. Meu mundo acabou de ruir outra vez. Eu queria contar a ela que estava vivendo um pesadelo, que tentava de verdade conservar tudo à margem e me distrair com coisas triviais, como o doutor Almeida havia me ensinado tantos anos antes, no período do luto. Mas não pude, não apenas porque estávamos no meio de um jantar, mas porque dizer aquilo em voz alta faria tudo se tornar mais real. A dor não tinha diminuído, era como se metade do meu corpo tivesse sido mutilado. Eu só queria enfiar o rosto entre as mãos e gritar em agonia. Não estar ali, rodeada de pessoas, fingindo uma serenidade que não sentia. Pela maneira como meu pai ria e Miranda remexia a comida no prato, distraída, ainda não tinha conversado. Como ele reagiria? Ela realmente contaria tudo a ele? Por precaução, eu esconder as cartas entre a cabeceira da cama e a parede de madeira antes de me juntar aos demais naquela sala. Quando o doutor Almeida foi me procurar, apenas para o caso de Miranda tentar encontrá-las e destruí-las. A descoberta sobre a verdadeira causa da morte de minha mãe não era a única coisa que me perturbava, mas também suas consequências. E se papai abandonasse Miranda depois que conhecesse a verdade? Ele e Félix ficariam sozinhos? Como eu poderia ir para a Espanha e deixá-los à própria sorte? Mas Leon aceitaria que eu permanecesse no Brasil ou exerceria seu direito de marido e exigiria que eu o acompanhasse? Ou será que romperia o noivado? Um escândalo como aquele era motivo mais que suficiente para que ninguém o condenasse por desistir do compromisso. Nem meu pai o julgaria, nem mesmo eu. Valentina? Minha amiga colocou a mão enluvada sobre a minha, me lembrando de que esperava uma resposta. Oh, é apenas uma indisposição. Meu estômago e o mar não são melhores amigos, o que não era exatamente mentira. Um arrepio me subiu pela nuca e eu não precisava olhar para a cabeceira da mesa para saber que Leão me encarava. Quando nossos olhares se encontraram, meu parco controle quase se esvaiu. Você está bem? Pareceu perguntar. Movimentei a cabeça de leve em um aceno ambivalente, que não era nem sim nem não. Mais cedo ele tinha sido, bem, incrível na verdade. Leão me deixara chorar em seus braços até meu corpo não aguentar e meus joelhos cederem. Então me pegara no colo e me levara para a cama, me aninhando em seu abraço, me embalando como se eu fosse uma criança enquanto sussurrava palavras carinhosas. Ele não mentiu dizendo que tudo ficaria bem, nem pediu que eu me acalmasse. Eu lhe seria eternamente grata por isso. Ficara comigo pelo tempo que eu precisara dele, até conseguir recuperar o controle de minhas emoções e meu corpo e voltar a respirar. Isso demorou. Mesmo depois pareceu avesso à ideia de me abandonar, mas teve de fazê-lo, pois ouvimos passos se aproximando e ele temeu que pudessem tirar conclusões erradas. Desviei o olhar dele e encontrei o rosto do Dr. Almeida, também bastante inquieto e preocupado. Senhorita Valentina, chamou o Sr. Nogueira. À minha esquerda. Eu gostaria de me desculpar pela maneira como a venho tratando. Agradecida por poder me libertar da avaliação do médico, eu me virei para o homem ao meu lado. De que maneira, Sr. Nogueira? Não seja tão condescendente, murmurou mortificado. Eu não mereço. Fui injusto e severo com a senhorita, e não tenho nenhuma desculpa a apresentar além de orgulho ferido.
Um pouco envergonhada, apanhei a taça de água e experimentei um gole bem pequeno. Meu estômago tentou dar início a um motim, mas eu o forcei a aguentar um pouco mais. Eu sinto muito, Sr. Nogueira. Nunca tive a intenção de ferir ninguém. É uma pena que as coisas tenham saído de outro modo. Ainda acho que teríamos feito um belo par, mas ele ergueu o corpo. Amigos outra vez? Amigos. Imitei seu gesto e provei mais um golinho. Não olhe agora. Nájila se inclinou do outro lado, mas o capitão não parece nem um pouco feliz com sua interação com o cavalheiro que pediu sua mão há menos de uma quinzena. Voltando a atenção para a ponta da mesa, parecia mesmo que Leon estava com ciúme, o que era um absurdo. É impressão sua, Nájila. Nosso relacionamento não é embasado em sentimentos, você sabe disso. Ao menos eu tentava me convencer do que dissera. Oh, Valentina, fico contente em ouvir isso, porque escutei uma história pouco antes de ir para o porto hoje, a respeito do seu capitão. Me causou calafrios. Que história? Ela espiou cada semblante à mesa antes de se curvar para mim e ficar com a boca a centímetros do meu ouvido. A mulher de um dos clientes de Pedro me disse que ele não é recebido em todos os lugares por onde passa, porque alguns anos atrás foi acusado de um crime. Crime? Perguntei, achando graça. Está bem, Leon era um tanto direto, quase beirando a grosseria em alguns momentos, e muito atrevido, mas criminoso? Não, nisso eu não poderia acreditar. Aconteceu há 2 anos, na Espanha. Ela cochichou um tanto alarmada. Ele estava noivo de uma moça cuja família era amiga dos Navas. Mas ela descobriu um grave segredo de Leon e, para impedir que a noiva o revelasse, ele a matou. Nájila se endireitou, seus olhos tão abertos que pude divisar a parte branca ao redor das íris castanhas. Dizem que ele não tem coração, que o perdeu no mar. O quê? Exclamei, rindo de leve, lembrando-me com muita nitidez de ter sentido seu coração bater com veemência e urgência contra o meu havia poucas horas. Das palavras de consolo que proferia em meus cabelos enquanto me deixava empapar sua camisa. Era aquele homem que ela se referia? Estou falando sério, ela sussurrou com urgência. É o que dizem por aí. Todo mundo teme o capitão Navas. Se foi capaz de assassinar a noiva, o que faria com o inimigo? Aquilo tudo era um absurdo. Nájila, não pode acreditar em uma história dessas. Por acaso Pedro não negocia com Leon? Sim, mas e seu marido não saberia se o capitão Navas estivesse escondendo algo tão obscuro? Ao menos não suspeitaria de alguma coisa? Acha que Pedro não averiguou antes de se associar a ele? Ela relanceou o marido a 3 cadeiras de distância e franziu a testa. Bem, acho que tem razão. Pedro tem em alta conta. Meus olhos vagaram outra vez para meu noivo, que respondia a uma pergunta do Dr. Almeida. Não pude deixar de sentir empatia por Leon e um pouco de pena. Os boatos são tão fáceis de se espalhar e podem acabar com a vida de alguém, com base em nada além de é o que dizem por aí. Eu vira de perto algo semelhante acontecer com Elisa Clark, que quase terminou com a reputação na lama. Mesmo sendo inocente, eu mesma estava a um passo desse risco. Por isso, o casamento apressado. Desculpe se a aborreci com esse assunto, murmurou Nájila, mirando o suflê em seu prato. Apenas fiquei preocupada com você. Tomei sua mão entre as minhas e a apertei. Oh, Nájila, jamais se desculpe por se preocupar com meu bem-estar. Eu agradeço de verdade, mas não há motivo para que se aflija. Posso não conhecer Leão tão bem, mas sei o bastante para afirmar que ele não é nenhum criminoso.
Ele tem sido muito amável. Como o clima continuou pesado e eu já não conseguia lidar com mais nada, tratei de fingir animação e colocar um sorriso no rosto. Como estão os preparativos para o baile de amanhã? Funcionou. Ela voltou ao bom humor costumeiro e começou a tagarelar entre uma garfada e outra, sobre todos os detalhes que ainda faltavam. Um pouco depois, graças aos céus, o jantar finalmente acabou. O Galatea já havia feito todo o percurso e devíamos aportar em pouco mais de 1 hora, de modo que todos começaram a se retirar para uma caminhada no deck, ansiosos para avistar as luzes da cidade no horizonte. Como estava ao meu lado, o Sr. Nogueira gentilmente me ofereceu o braço. Lamento, Nogueira. A voz de Leão surgiu atrás dele, mas eu mesmo levo minha noiva para o convés. Um pouco sem graça, Inácio recuou com um curto cumprimento e se adiantou para a porta. Não pude ficar brava com meu noivo. Sua presença me perturbava em diversos sentidos, e naquela noite, algo que me fizesse esquecer o mundo era exatamente o que eu precisava. Por isso, coloquei os dedos na borda do seu cotovelo, seguindo os outros. Leon mantinha um ritmo mais leve, como se tentasse nos afastar do grupo. Como você está? Perguntou a meia voz. Um pouco melhor. Obrigada, Leon, pelo que fez esta tarde. Ele refutou meu agradecimento com um balançar firme de cabeça. Não sei o que fazer para apagar a tristeza que vejo em seu olhar agora. Finas linhas despontaram em seu seno. Não se sinta mal. Acho que ninguém conseguiria. Uma das grossas sobrancelhas arqueou. Poderia segurar para mim? Cuide bem dele. Não tenho o respeito da minha tripulação sem isso. E me estendeu o chapéu. Assim que eu peguei, ele empertigou as costas e vi um brilho divertido brotar na fachada falsamente ofendida. E parece que você acabou de me desafiar, Sirena. É melhor estar pronta para a retaliação, pois não terei clemência. Já disse que não tenho medo de você, mas dessa vez eu tinha, sim. Havia uma fome em seu olhar que não fora saciada no jantar. Nem poderia. Era mais específica, imperativa e crua, deixando suas pupilas mais abertas, ávidas. Navas? Alguém chamou, me sobressaltando. Leão fechou os olhos, respirando fundo, antes de se virar para o mal-humorado marinheiro de pescoço largo. Sim, Gaspar. Apenas me dê 1 minuto. Pegando-me pelo cotovelo, o leão me levou até o deck, parando assim que avistamos o grupo perto da balaustrada. Sinto muito, começou. Preciso assumir o posto de capitão e resolver algum assunto enfadonho. Volto assim que possível. Levou minha mão aos lábios e então retornou para o interior do navio. Perambulei pelo convés, incapaz de apagar o sorriso. Leão não sabia, mas tinha vencido o desafio, ao menos um pouco. Pela visão periférica, captei uma movimentação. Miranda escapulia para dentro do Lago Galatea, provavelmente se retirando para sua cabine. Ótimo. Eu também não teria forças para lidar com ela naquela noite. Comecei a me aproximar do Dr. Almeida, que observava o horizonte com os braços cruzados atrás das costas. Elevei a mão ao estômago. A ponta rígida se comprimiu de encontro à minha barriga, me lembrando de que ainda estava com o chapéu de leão. Não tinha certeza se ele falara sério quanto ao chapéu, mas achei melhor devolvê-lo. Fiz a volta, descendo as escadas depressa, insegura quanto à direção. Por sorte, avistei aquele marinheiro com a fisionomia perpetuamente furiosa, mas Leão não estava com ele. Senhor Gaspar, sabe onde posso encontrar o capitão Navas? Na sala de jantar, disse ao passar, sem se deter ou olhar para mim. Eu conhecia o caminho da sala e corri para lá sem perder tempo. Como a porta estava aberta, fui entrando e ali estava ele, falando com
O mundo pareceu desacelerar conforme vi Leão em pé no canto da sala e Miranda bem à sua frente, os dedos espalmados em seu peito, a boca a centímetros do seu ouvido. A mão dele, a mesma que se abraçara à minha cintura, a mesma que correra com tanta delicadeza por meu rosto, a mesma que usara para secar minhas lágrimas, envolvia o pulso da minha madrasta. O chapéu escorregou do meu dedo, caindo com um baque surdo, mas foi o suficiente para atrair os olhos do meu noivo. Sobressaltado, ele imediatamente empurrou Miranda, mas era um pouco tarde, não? Suspendendo a barra da saia, girei sobre os calcanhares e corri, o salto dos sapatos batendo contra o assoalho no mesmo ritmo em que meu coração martelava. A imagem da mão delicada de Miranda tocando o leão, da intimidade que os cercava, se repetia em minha mente, me deixando enjoada, ao mesmo tempo em que uma lança atravessava meu peito. Como eu pude, como eu pude confiar nele? Eu pensava que estava sendo cuidadosa, que tinha tudo sob controle, mas a verdade é que eu havia me envolvido, me deixara cegar e passar a confiar em Leon, sem me dar conta do que fazia. E, como eu sabia que aconteceria, ali estava eu, fazendo o papel de tola traída, exatamente como minha mãe, na posição em que eu havia jurado jamais me colocar, e nem tínhamos nos casado ainda. Como eu era tola! Valentina! Eu já estava na escada, mas me detive no segundo degrau ao ouvi-lo proferir o meu nome. Não ouse se referir a mim com tanta intimidade, senhor. Fuzilei Leon por sobre o ombro. Nunca mais. Eu temia que pudesse tirar conclusões precipitadas. Parou a 2 metros de distância, correndo uma das mãos pelos cabelos negros. Escute, sei o que viu. Pode ter dado uma impressão pouco favorável, mas... Não me insulte, atalhei, girando no degrau. Não ouse. Você já fez mais que o bastante por uma vida inteira ao se envolver com minha madrasta. Não tente me convencer de que eu entendi errado o que vi. Seu rosto desmoronou, como se tivesse levado um soco. Não seja ridícula. Miranda e eu mal podemos dizer que somos amigos. Eu sou uma sereia de cauda cintilante. Aproximando-se do pé da escada, Leon deixou o semblante endurecido na mesma altura do meu, e parecia ferido. Ele estava ferido? Ele? Não posso culpá-lo por distorcer o que viu, não diante de tudo o que passou hoje. Sim, claro, a culpa é do meu estado emocional. Desci para a tábua de baixo para poder olhar no fundo dos seus olhos. Sabe, você quase me enganou. Se esforçou bastante com todo aquele teatro de atração e bancando meu amigo. E fazia parte do plano? Ganhar minha confiança para que você e sua amante pudessem me manipular depois? Sua postura mudou. Ele pareceu ficar mais alto, mais largo e frio. Você está fora de si. É melhor discutirmos esse assunto mais tarde, quando voltar a raciocinar direito. Ele fez a volta e começou a se afastar. Nunca estive tão lúcida, Capitão Navas. Gritei para suas costas. Você não conhece honra, tampouco sabe o significado da palavra escrúpulo. E eu lamento muito aquele maldito dia em que o meu caminho cruzou com o seu. Isso o deteve, os ombros se enrijecendo, e ele precisou de um minuto inteiro para se virar. Como sempre, tinha total controle de sua expressão, não devolvendo nada, não fosse pelas chamas que ardiam em seus olhos. Acredite em mim quando digo que não me sinto muito diferente neste momento, proferiu exasperado. Finalmente concordamos em alguma coisa. Prefiro a ruína a me casar com o amante daquela mulher dissimulada. Considere este noivado encerrado. Tarde demais me dei conta do que tinha acabado de dizer. Em outro momento eu teria refletido um pouco mais, mas naquela noite não era capaz.
não quando minha mãe tinha sido assassinada, não quando o papai criava o filho do amante de Miranda, não quando minha vida ruía parte por causa daquela mulher, não quando o homem que havia poucas horas me consolara, como se importasse comigo, que fazia meu coração se perder. Na verdade, era amante da mulher que aniquilara tudo o que eu tinha de mais precioso, não quando o leão destruíra meu coração já partido. Sei que teve um dia difícil, falou devagar, em tom baixo e sério, por isso vou lhe dar o benefício de um coração ferido. Se ainda pensar da mesma maneira depois de botar os pensamentos em ordem, me procure. Não preciso de tempo. Estou colocando fim nesta história ridícula, antes que ela vá longe demais. Puxei o anel do indicador, mas que porcaria! Estava preso. Tentei mais algumas vezes, sem sucesso. Ora essa! Eu lhe devolvo o anel assim que conseguir desentalá-lo. Ele riu, sem nenhum vestígio de humor, apoiando as mãos nos quadris enquanto fitava o teto baixo. Pensei tê-lo ouvido resmungar. Não acredito que isso esteja acontecendo de novo. Mas podia estar equivocada. A raiva sumia muito alto em meus ouvidos. Depois do que me pareceu um século inteiro, o leão dizimou a distância que nos separava, me avaliando por tanto tempo que tive que mudar o peso de uma perna para a outra. Instável. No entanto, por um breve instante, a máscara que ele usava escorregou e o que vi em seu semblante foi: agonia? Não, claro que não. Era só mais uma encenação, certamente. Algum homem já conseguiu ser visto por você com bons olhos? Seu tom pareceu devastado. Não me deixei enganar. Alguns. Mas você nunca entraria nessa lista. Não consigo admirar um canalha. O ar ao nosso redor ficou mais frio, à medida que ele retomava a fachada indiferente. Se eu não estivesse tão fora de mim, talvez tivesse reconhecido a emoção que vi reluzir naquelas íris cor de metal. Terminou? Ele trincou o maxilar me encarando, total e completamente. Juntando toda a dignidade de que ainda dispunha, consegui lhe dar as costas e subir os degraus sem pressa. Ao chegar ao convés, a brisa sacudiu meu vestido e meus cabelos. Cruzei os braços, avistando o grupo animado no deck. Ei, Valentina! Chamou Pedro, acenando. Incapaz de fingir qualquer coisa para alguém, dei a volta e fui me esconder na parte de trás do navio. A lua oculta atrás de uma nuvem deixou a noite muito escura, como se espalhasse meus sentimentos. A espuma em V produzida pelo avançar do navio desaparecia após 3 ou 4 metros no horizonte. O continente mostrava em pontinhos brilhantes o que parecia ser um pequeno vilarejo. Apoiei as mãos na balaustrada, lutando por controle. Não queria chorar. Já havia chorado o suficiente naquela tarde, mas o que o leão insinuara doía muito. Porque era verdade, um homem tinha me ferido profundamente, só que não no contexto romântico que ele imaginou. Meu pai me magoara, não uma, mas tantas vezes que eu tinha perdido as contas, até que sua indiferença começou a se tornar natural para mim. Eu perdera minha mãe fazia 3 anos, mas tinha perdido meu pai muito antes disso. Félix, minha única alegria nos últimos tempos, não era meu irmão, não de sangue. E Leon não era quem eu pensava que fosse. Por um momento, cheguei a pensar que o destino finalmente havia sorrido para mim e ele fosse aquele que... E agora, tudo o que me restava na vida era minha honra, e ela também estava comprometida. Tão logo a notícia do rompimento do navio noivado se espalhasse, eu estaria perdida para sempre, e nem mesmo tia Doroteia se atreveria a enfrentar toda a sociedade, sobretudo porque eu tinha a impressão de que a dama austera seria uma das pessoas a me recriminar. Nunca me senti mais sozinha ou indefesa. Com a vista embaçada pelas lágrimas, observei o céu negro, apertando mais
os braços ao redor do peito para deter o tremor que nada tinha a ver com a brisa noturna que agitava minhas roupas. O que faço agora, mamãe? Ouvi um suave estalo atrás de mim. Aprumei as costas, secando o rosto com a ponta dos dedos. Que não seja Leon, supliquei em silêncio. Ele já tinha me visto chorar a tarde toda. Não precisava adicionar humilhação de ser vista chorando por ele. Os passos começaram a avançar, mas me mantive imóvel. Um par de mãos pesadas se encaixou em meus ombros. Então tudo aconteceu em uma batida de coração. Tentei me virar, mas fui empurrada para frente. Desarmada, não fui rápida o bastante para manter o equilíbrio e tombei contra a murada, que mal chegava à minha cintura. Metade do meu corpo transpôs a guarda e se pendurou para fora. Uma mão grande se enrolou à minha nuca, me forçando para baixo, e eu engasguei conforme o colar que tinha ganhado de Félix se esticava em meu pescoço. Desesperada, me contorci, tentando me livrar do aperto, me agarrando ao seu punho. No entanto, o couro em meu pescoço não suportou meu peso e se partiu. Então eu caí. Gritei enquanto o vento passava ligeiro pelo meu corpo, erguendo minhas saias até a cabeça, tentando me agarrar a alguma parte do casco do navio. Tive um vislumbre da figura masculina obscurecida pelas sombras que se afastava da murada. Meu corpo bateu com tanta força contra a água enregelada que eu perdi o fôlego. Afundei paralisada de horror e dor. Aflita, movi os braços e as pernas na tentativa de chegar à superfície, mas meu traje agora pesado restringia meus movimentos. A baixa temperatura enrijecendo meus membros, me empurrando para o fundo. Um dos sapatos se desencaixou do meu pé e não sei ao certo como consegui emergir. Socorro! Gritei. Socorro! Estou aqui! Uma onda gélida arrebentou sobre mim, e mais outra, me jogando em todas as direções. Engoli um bocado de água enquanto me debatia. No entanto, o vento se intensificou e com ela a agitação na água. Voltei a afundar, e por mais que tenha me esforçado, que tenha lutado até sentir os músculos queimarem, os pulmões arderem pela privação de ar, não consegui encontrar a superfície outra vez. Não faça isso comigo. Capítulo 14. Não faça isso comigo. Respira. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A voz masculina parecia estar a quilômetros de distância, como se eu estivesse dentro de uma imensa garrafa, fria e escura. Bem, se considerasse a pressão que eu sentia no centro do peito, talvez a garrafa não fosse tão grande assim. Ela não pode morrer, outra voz choramingou. A voz de uma mulher. Nós chegamos tarde demais, tarde demais. Será que pode ter um ataque depois? Ela ainda tem pulsação, pressão, muita pressão no meu plexo solar. Vamos, menina, lute! Minhas bochechas se inflaram, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Não sabia o que havia de errado com elas, mas a compressão na junção das costelas retornou. Parecia que mãos pressionavam meu tórax com insistência. Eu queria pedir que parassem com aquilo, mas não consegui emitir som algum. Nós vamos perdê-la. Tudo o que fizemos foi à toa. E a culpa é de quem? O homem pareceu revoltado. Caramba! Por que você tem que ser toda certinha? Sempre acaba em merda. Caramba! Aquela pessoa devia conhecer Leon, a julgar pelo vocabulário. Vamos, insistiu ele. Respira, garota. Então a pressão se tornou mais frenética. Minhas bochechas voltaram a encher e de súbito senti algo me queimar por dentro.
meus pulmões, depois meu esôfago, meu corpo convulsionou sem controle, uma quantidade alarmante de água passando pela garganta, boca e nariz. Alguém disse alguma coisa, mas não fui capaz de ouvir. Quando os espasmos cessaram, meu corpo exausto e ofegante desabou na tábua dura de onde quer que eu estivesse. Pelas contrações, meu estômago afirmou que estávamos em um barco. Com algum custo, consegui erguer as pálpebras e avistei o jovem cavalheiro esfregando o rosto molhado na manga do paletó branco, também ensopado, o semblante banhado de alívio. Acima dele, uma mulher de cabelos cinzentos tinha uma expressão muito parecida. Ela também devia ter entrado na água, já que seu traje cinza circulava o corpo esbelto. Era um modelo diferente, parecido com uma camisola elaborada de mangas longas ou algo assim. Ela está viva, graças aos céus, a mulher suspirou. Quer dizer, graças a mim, não? O rapaz afitou de viés. A face delicada da mulher de cabelos prateados se fechou em uma máscara austera. Por favor, não comece com isso agora. Não estou começando com nada. Só acho engraçado que... Os dois continuaram a discutir, mas deixei de ouvir assim que a brisa gélida perpassou meu corpo encharcado, me fazendo estremecer. Minhas pálpebras pesaram e achei que não teria problema se eu as fechasse por apenas um instante. Ah, caramba, ela vai apagar de novo. O que vai apagar? Eu quis perguntar, mas uma estranha luz morna me envolveu, tudo diante de mim se transformando em um borrão confuso, misturando-se às luzes cintilantes. Eu me entreguei a ela, abençoadamente me perdendo na inconsciência. Despertei com a claridade incidindo em minhas pálpebras. Pisquei algumas vezes, a têmpora latejando como se uma faca a atravessasse. Eu precisei de um instante para ajustar a visão. Assim que meus olhos se estabilizaram, observei o quarto onde estava. Não reconheci as paredes ásperas pintadas de branco, com marcas de carvão aqui e ali. Tampouco a cama um tanto dura na qual repousava, nem os lençóis, limpos, mas com alguns remendos. O toucador com itens de toalete masculinos ou a cadeira perto da porta, cujo encosto de palha torcida se soltava na beirada. Ouvi alguém se aproximando e puxei o lençol até o pescoço, dando uma espiada em meu próprio corpo. Eu vestia uma camisola de mangas compridas, grande demais para mim. Uma mulher alta atravessou o vão da porta, uma cesta apoiada nos quadris. A touca que cobria seus cabelos permitia entrever algumas mechas cinzentas, quase no mesmo tom dos olhos, apesar das roupas modestas e concerzidas por quase toda a saia. Sua postura era elegante como a de uma rainha. Eu me lembrava dela, de tê-la visto com aquele rapaz de vocabulário de marinheiro. Que bom que acordou. Acomodou a cesta sobre a cadeira e parou ao pé da cama. Eu estava começando a ficar preocupada. Como se sente, meu bem? Minha voz falhou. Clareei a garganta um pouco dolorida e tentei uma segunda vez. Eu estou bem, obrigada. Não era exatamente verdade. Meu corpo parecia ter sido pisoteado por uma dezena de garanhões e depois atropelado por uma diligência ou algo assim. A senhora de pouco mais de 40 anos deve ter percebido, pois se pôs a escrutinar minhas feições, chegando mais perto da cama. Tem certeza? Indagou. Você me parece um pouco pálida. Estou bem, juro. Não devo tê-la convencido, pois ela continuou me avaliando com o senho encrespado. Acho melhor preparar um caldinho para você. Fez a volta e começou a se retirar. Não, espere, por favor. Detendo-se, ela me contemplou com expectativa, as mãos cruzadas na altura dos quadris. Onde eu estou?
Perguntei, me sentando. Todas as minhas juntas doíam. Na minha casa. Ela me deu um sorriso, mas por alguma razão ele não lhe chegou aos olhos. Estamos a alguns quilômetros da cidade. Se seguir pela praia, chegará lá em pouco mais de 1 hora. Então eu estava perto de casa. Perdoe-me, senhora, mas acho que não a conheço ainda. Mantendo o sorriso, ela se sentou na beirada do colchão. Podem me chamar de Abigail. Sou uma velha costureira que vive de um trabalho aqui e outro ali. Acabei de conseguir uma cliente, indicou a cesta repleta de tecido branco. E como é o seu nome, meu bem? Valentina. Valentina Dominique Emanuele Martim de Albuquerque. Tocando a base do pescoço, ela riu de leve. Minha nossa, querida, sua mãe deve gostar de nomes longos. Ela gostava. Voltei a examinar o quarto, tentando entender, mas minha cabeça parecia repleta de água. Acabei desistindo. Como eu vim parar aqui, senhora Abigail? Eu a trouxe para cá. Na verdade, foi o meu irmão. Você é pequena, mas eu não sou forte o bastante para carregá-la sozinha. Riu de leve. Havíamos ido recolher as armadilhas de camarões no fim do dia, quando a vimos boiando no mar. Assim que conseguimos fazer você cuspir toda a água que engoliu, nós a trouxemos para casa. Meu irmão queria ter ficado para conhecê-la, mas precisou partir. Ficará fora por algumas semanas, talvez meses. Oh, pisquei, ainda confusa. Gostaria de ter conhecido seu irmão, de ter lhe agradecido. Não se preocupe, ele sabe disso. Bateu de leve em meu pé oculto pelo lençol. Então, com algum custo, o que ela disse penetrou meus pensamentos embotados. Eles me encontraram boiando no mar? O que aconteceu com você? Ela perguntou como se lesse meus pensamentos. De fato, o quê? Tentei acessar minha última memória. Alguma coisa relacionada a papai e Miranda? Talvez. Sem convite ou aviso, a confusão descortinou minha mente e lampejos apunhalaram meus olhos. As cartas de Elisa, o confronto com Miranda, o abraço de Leon, Miranda e ele, quase aos beijos depois do jantar, nossa discussão, o fim do noivado, alguém me empurrando. Toquei o pescoço, o ponto dolorido, onde o couro do colar havia me ferido. Meu coração bateu sobressaltado. Alguém me empurrara do lago Galateia. E não tinha sido um acidente, não é? Eu me lembrava de lutar para voltar ao convés e de ser forçada em sentido contrário. Alguém tinha, meu Deus, alguém tinha tentado me matar. Mas por quê? Quem poderia ter desejado se livrar de mim, por qualquer motivo que fosse? Eu havia irritado minha madraça, mas não resta dúvida, e ela tinha motivos para desejar que eu desaparecesse. Mas ela seria capaz disso? Ademais, a pessoa que me empurrara era um homem. Não cheguei a ver seu rosto. Estava muito escuro e eu no ângulo errado, mas tive um vislumbre de sua silhueta enquanto caía. Estremeci, me recordando da sensação da mão em minha nuca. Estava certa de que era um homem. Mas quem? Não fazia sentido. Então me lembrei da carta de Elisa, do amante de Miranda agindo para que ela pudesse conseguir o que queria. E se? E se fosse o padrão dela? Em vez de sujar as mãos, pedir a seus amantes que executassem as tarefas sujas. Meus olhos se arregalaram de súbito, enquanto eu revivia a cena na sala de jantar no Lago Galateia, pouco antes de tudo acontecer. Leon e Miranda juntos. Ele sabia das cartas, de fato as lera. E de certo imaginou que eu as apresentaria ao meu pai. Eu havia rompido o noivado. Certamente papai exigiria saber o motivo, e se eu lhe contasse, os planos dos dois iriam por água abaixo, não é?
mas ela descobriu um grave segredo de Leon e, para impedir que a noiva o revelasse, ele a matou. A voz de Nájila se infiltrou em minha mente sem convite. Não seja ridícula, meu cérebro gritou. Eu o conhecia o suficiente para saber que Leon jamais faria algo semelhante. O que ele lucraria com isso? Eu não me deixaria influenciar por boataria, mesmo que estivesse furiosa com ele. Não podia ter sido Leon, mas tinha sido alguém. Quem naquele navio queria me ver longe? Quem do pequeno grupo que eu pensava ser meu amigo teria agido com tanta crueldade? Ou havia sido um dos marinheiros? Aquele sujeito de pescoço atarracado e com cara de mal parecia capaz de algo semelhante. Mas que motivos ele teria, se eu nem o conhecia? As perguntas espiralavam em minha mente, me deixando tonta. Nada fazia sentido. Eu tinha que sair daquela cama e voltar. Tinha que descobrir quem havia feito aquilo comigo e por quê. Senhora Abigail, comecei. Eu fico muito grata por tudo o que fez por mim, mas devo ir agora. Se me disserem onde estão minhas coisas. Suas roupas de baixo estão lavadas e engomadas, mas o seu vestido se rasgou, contou Tristonha. Deve ter se enroscado em alguma coisa. Vou consertá-lo. Também tinha apenas um dos sapatos, mas encontrei isso enroscado em sua luva. Enfiando a mão no bolso do vestido marrom, tirou de lá algo pequeno e o estendeu para mim. Um raio de sol incidiu sobre a abotoadura de ouro, fazendo-a cintilar como uma pequena estrela. Eu me estiquei no colchão para pegá-la. Devo ter arrancado do punho da camisa do meu agressor enquanto lutava para me libertar. Eu a virei entre os dedos, analisando o desenho em relevo e... Acho que meu coração parou. Meu bem, você está tremendo. Ouvia-o farfalhar de suas roupas conforme ela se levantou, contornando a cama. Sua mão delicada tocou minha testa. Oh, Valentina, você está com febre. É melhor se deitar um pouco enquanto eu preparo um chá. A mulher disse mais alguma coisa, mas não fui capaz de ouvir, enquanto eu admirava o desenho da pequena abotoadura em minha palma. O mundo pareceu desacelerar, ruindo pouco a pouco, até os escombros me soterrarem e eu não conseguir respirar. Uma flor de lis. Eu já tinha visto aquela abotoadura antes, no punho da camisa de Leon. Bem, meus amores, chegamos ao fim de mais um vídeo, de mais um capítulo. Nossa, quantas emoções, hein? Eu também, assim como vocês, estou louca para saber mais da história de Valentina. Um beijo e até o próximo vídeo.